Ao despertar, é comum que muitos indivíduos enfrentem uma sensação incômoda de aspereza nos olhos, dificuldade para distinguir letras em textos que antes pareciam nítidos ou até mesmo um desconforto intenso ao dirigir à noite. Tais alterações visuais costumam ser atribuídas, de forma resignada, ao inevitável processo de envelhecimento. Contudo, e se essa percepção não correspondesse inteiramente à realidade? E se os sintomas de embaçamento e irritação ocular, tão frequentes entre a população, não fossem meros reflexos da idade, mas sim consequências de um processo silencioso e contínuo que ocorre durante o repouso noturno? Mais ainda, seria possível reverter esse quadro de maneira natural, restaurando a acuidade visual sem recorrer a intervenções medicamentosas ou cirúrgicas? A deterioração da visão entre os norte-americanos tem apresentado um crescimento alarmante, configurando-se como uma tendência preocupante que especialistas, como os vinculados à American Optometric Association, associam a maior vulnerabilidade ocular após os 60 anos. Afecções como olho seco crônico, catarata, degeneração macular e episódios súbitos de visão turva tornaram-se cada vez mais recorrentes. No entanto, o aspecto mais inquietante desse cenário permanece muitas vezes ignorado. O dano mais significativo à capacidade visual ocorre justamente durante as horas de sono. Nesse período, a retina, estrutura fundamental para a captação de luz e transmissão de imagens ao cérebro, pode não receber o suprimento adequado de oxigênio, levando à degeneração progressiva das células responsáveis pela clareza visual. Esse mecanismo insidioso, ainda pouco reconhecido, é um dos principais fatores subjacentes ao embaçamento da visão, cujos efeitos só se tornam perceptíveis quando o comprometimento já está avançado. Diante desse contexto surge uma indagação crucial. Quais são as causas efetivas da perda de nitidez visual e haveria, de fato, uma alternativa natural para sua recuperação, capaz de dispensar o uso prolongado de fármacos ou procedimentos invasivos? A verdade incômoda reside no fato de que grande parte das soluções convencionais, desde colírios temporários e lentes corretivas cada vez mais potentes até cirurgias complexas, limitasse a tratar os sintomas, sem atacar a raiz do problema. Essa abordagem paliativa explica, em parte, por que a indústria oftalmológica movimenta bilhões anualmente, enquanto inúmeros idosos permanecem presos a um ciclo de deterioração visual progressiva e frustrante. Pesquisas recentes, incluindo um estudo publicado em 2023 no JAMA Ophthalmology, revelaram que os danos retinianos relacionados à idade frequentemente têm origem em alterações sutis e assintomáticas no interior do olho, como estresse oxidativo e inflamação crônica. De modo preocupante, esses processos nocivos atingem sua maior intensidade durante a noite, justamente quando os olhos deveriam estar em fase de reparação e regeneração. Felizmente, descobertas científicas mais recentes apontam para uma perspectiva promissora. Determinados alimentos comuns, especialmente frutas, contêm compostos bioativos que os olhos necessitam com urgência durante o sono. Esses nutrientes possuem a capacidade de regenerar células fotorreceptoras danificadas, melhorar a circulação sanguínea na retina e até mesmo retardar a progressão da degeneração macular, principal causa de perda da visão central em idosos. Em síntese, tais evidências sugerem a possibilidade de uma restauração natural da visão, de forma segura e eficaz, enquanto o indivíduo repousa, sem depender exclusivamente de medicamentos ou procedimentos dispendiosos. Contudo, uma revelação surpreendente pode alterar radicalmente a percepção sobre o consumo de frutas, o alimento mais bem posicionado nessa lista, cuja parte mais benéfica costuma ser descartada pela maioria das pessoas, contém um composto raro capaz de postergar a formação de cataratas em até 40%. Inicia-se essa análise com uma fruta aparentemente modesta, mas que pode já estar presente na geladeira de muitos, o kiwi. Apesar de seu aspecto discreto, pesquisas recentes demonstram que esse fruto é capaz de aprimorar significativamente a visão noturna em adultos acima de 65 anos em poucas semanas. Com o avançar da idade, a retina, região delicada do olho responsável por captar a luz e transmiti-la ao cérebro, torna-se mais suscetível ao acúmulo de estresse oxidativo, resultando na degradação gradual de suas células. Esse desgaste é frequentemente a causa subjacente da dificuldade em ler placas de trânsito, do efeito de ofuscamento provocado pelos faróis de veículos ou da visão embaçada ao acordar. Não se trata apenas de envelhecimento, mas de danos acumulados ao longo do tempo. O kiwi, entretanto, é rico em dois nutrientes essenciais para a saúde ocular, a luteína e a zeaxantina.
Esses compostos atuam como filtros naturais, bloqueando a luz azul nociva e oferecendo proteção contínua à visão, inclusive durante a noite. Além disso, o fruto contém uma combinação singular de antioxidantes e serotonina, que atuam em sinergia para potencializar o processo de reparação ocular durante o sono. Essa afirmação não se baseia em relatos isolados. Um estudo publicado no Journal of Nutrition and Health Aging comprovou que idosos que consumiam 2 kiwis dourados diariamente apresentaram melhora significativa na nitidez visual, além de redução da secura e vermelhidão ocular ao despertar. Para obter esses benefícios, recomenda-se ingerir 2 kiwis dourados, não os verdes, por conterem maior concentração de luteína e serem menos ácidos, cerca de 1 hora antes de dormir. Um detalhe frequentemente negligenciado: não é necessário descascar completamente o fruto. A fina camada logo abaixo da casca abriga um antioxidante potente, o ácido cafeico. Basta retirar a polpa com uma colher, preservando essa borda protetora. Algo tão simples quanto o consumo regular de kiwi pode representar um avanço na busca por uma visão noturna mais nítida e olhos mais saudáveis, sem a necessidade de medicamentos ou intervenções cirúrgicas. Prosseguindo na lista de frutas com propriedades surpreendentes, destaca-se uma opção tipicamente associada ao verão, mas raramente reconhecida por seu potencial de hidratar os olhos durante a noite: a melancia. Se a visão turva ao acordar já despertou questionamentos, as informações a seguir podem esclarecer aspectos fundamentais. Mais do que um alimento refrescante, a melancia oferece suporte valioso para a saúde ocular em processo de envelhecimento. Composta por mais de 90% de água, sua capacidade de hidratação é evidente. No entanto, suas propriedades vão além. O fruto é rico em licopeno, um antioxidante associado à redução do dano oxidativo nas células da retina e à proteção contra condições como catarata e degeneração macular. Estudos observacionais também indicam que indivíduos que consomem melancia regularmente tendem a apresentar níveis mais elevados de luteína e zeaxantina, nutrientes indispensáveis para a manutenção da saúde visual. Além disso, pesquisas sugerem que extratos de melancia silvestre podem aumentar os níveis de óxido nítrico, melhorando a circulação sanguínea periférica. Descartam as sementes sem considerar seu valor nutricional, porém sua mastigação adequada potencializa os efeitos benéficos sobre a saúde ocular. A ação sinérgica dos compostos presentes no fruto do dragão, aliada aos ácidos graxos e minerais liberados pelas sementes, contribui para a redução da inflamação crônica nos tecidos retinianos e para a otimização da transmissão neural. Estudos recentes demonstram que a suplementação com extrato de polpa e sementes de Ilocereus polyrhizus, variedade de polpa vermelha, promoveu, em indivíduos com síndrome do olho seco, uma melhora significativa na produção de filme lacrimal e na estabilidade da superfície ocular, fatores diretamente relacionados à clareza visual e ao conforto prolongado. Além disso, a presença de betalainas no fruto do dragão exerce um papel protetor contra a glicação de proteínas oculares, um processo associado ao envelhecimento precoce da retina e ao desenvolvimento de condições como a retinopatia diabética. A capacidade dessas substâncias de neutralizar radicais livres e modular a expressão de citocinas pró-inflamatórias sugere um efeito preventivo contra a progressão de danos microvasculares, frequentemente observados em pacientes com histórico de hiperglicemia ou hipertensão arterial. Para incorporar o fruto do dragão de maneira estratégica à rotina noturna, recomenda-se o consumo de meia unidade de polpa vermelha, preferencialmente orgânica, cerca de 60 minutos antes do repouso. A escolha por frutos maduros identificados pela coloração vibrante e textura ligeiramente macia garante a concentração ideal de compostos bioativos. Uma observação relevante refere-se à interação com medicamentos vasodilatadores. Embora o aumento da produção de óxido nítrico seja benéfico para a circulação ocular, indivíduos em tratamento com nitratos ou inibidores da fosfodiesterase 5 devem consultar um profissional de saúde para evitar possíveis efeitos hipotensivos. A combinação do fruto do dragão com outros alimentos de baixo índice glicêmico, como sementes de chia ou nozes, pode potencializar seus efeitos, uma vez que a presença de fibras e gorduras saudáveis retarda a absorção dos açúcares naturais da fruta, evitando picos glicêmicos que poderiam comprometer a qualidade do sono e, consequentemente, os processos de reparação ocular. Ademais, a inclusão de uma fonte de vitamina E como amêndoas ou abacate na mesma refeição favorece a proteção das membranas celulares da retina contra a peroxidação lipídica, um mecanismo fundamental para a manutenção da acuidade visual ao longo do tempo.
Out-of the refrigerator at least 30 minutos antes do consumo, permitindo que atinja a temperatura ambiente e preserve sua eficácia terapêutica. Por fim, a regularidade no consumo é tão determinante quanto a forma de preparo. Estudos longitudinais demonstram que os benefícios oftalmológicos desses alimentos manifestam-se de maneira cumulativa, exigindo um padrão consistente de ingestão para que os mecanismos de reparação celular e proteção antioxidante sejam plenamente ativados. A interrupção abrupta ou consumo esporádico podem comprometer a estabilização dos níveis de pigmentos maculares e a redução dos marcadores de glicação, anulando os progressos obtidos ao longo do tempo. A implementação dessas práticas não apenas potencializa os efeitos protetores dos frutos mencionados, mas também otimiza a biodisponibilidade de compostos bioativos essenciais, como a zeaxantina, a luteína e as enzimas proteolíticas. Ao integrar tais diretrizes em uma rotina noturna estruturada, cria-se um ambiente metabólico favorável à regeneração dos tecidos oculares, minimizando os danos oxidativos e inflamatórios que aceleram o declínio visual associado ao envelhecimento. Ademais, a combinação estratégica de nutrientes, como a sinergia entre os flavonoides do cacau e a zeaxantina das goji berries, evidencia que a abordagem nutricional para a saúde ocular transcende a mera ingestão de alimentos isolados, demandando uma compreensão aprofundada das interações bioquímicas que regem a absorção e a utilização desses compostos pelo organismo. Nesse contexto, a adoção de um protocolo alimentar baseado em evidências científicas representa uma ferramenta acessível e não invasiva para a prevenção de patologias oftalmológicas, como a degeneração macular relacionada à idade DMRI e as cataratas. A eficácia desses frutos, quando consumidos de acordo com as recomendações apresentadas, é respaldada por ensaios clínicos que demonstram não apenas a melhora de parâmetros objetivos, como a densidade do pigmento macular e a produção lacrimal, mas também a percepção subjetiva de maior nitidez visual e conforto ocular. Assim, a incorporação dessas práticas à rotina diária configura-se como uma estratégia preventiva de longo prazo, capaz de retardar a progressão de distúrbios visuais e preservar a autonomia funcional em faixas etárias mais avançadas. Fora da refrigeração entre 30 e 60 minutos antes do consumo. Esse intervalo permite que, ao desfrutar do lanche noturno, o sistema digestivo processe os nutrientes de maneira eficiente, assegurando que os olhos obtenham o máximo benefício. Ademais, o momento adequado de ingestão revela-se um fator determinante. Recomenda-se o consumo da fruta selecionada entre 60 e 90 minutos antes do repouso noturno. A ingestão prematura pode resultar na eliminação precoce dos compostos bioativos antes que os olhos iniciem seu ciclo natural de reparação, enquanto o consumo tardio pode comprometer a qualidade do sono profundo, essencial para a regeneração tecidual. A observância desse intervalo ideal garante que os nutrientes estejam disponíveis no exato momento em que os olhos entram em sua fase de recuperação fisiológica. Tal abordagem, ao ser incorporada de forma sistemática, transcende a mera ingestão de alimentos, convertendo-os em instrumentos terapêuticos capazes de sustentar e potencializar a saúde visual. Considere, por exemplo, a possibilidade de ler um cardápio sem esforço, conduzir veículos com segurança durante a noite ou despertar sem a incômoda sensação de visão turva, contrariando a concepção comum de que a perda progressiva da acuidade visual constitui um desdobramento inevitável do envelhecimento. Evidências sugerem que tais alterações frequentemente decorrem de danos cumulativos ocorridos durante o período noturno. A adoção de hábitos alimentares estratégicos, portanto, possibilita a promoção ativa da reparação ocular enquanto o organismo repousa. Visualize ainda a capacidade de folhear um livro sem fadiga, percorrer estradas com clareza mesmo sob baixa luminosidade ou contemplar os detalhes mais sutis no olhar de entes queridos. Essas medidas, embora aparentemente simples, não se restringem ao aprimoramento da função visual, mas representam um mecanismo de preservação da autonomia, da autoconfiança e da plenitude existencial. É fundamental reconhecer que esse processo não se desenvolve de maneira isolada, munido do conhecimento adequado e de práticas consistentes. Cada indivíduo detém o potencial de resguardar sua visão e, por conseguinte, de continuar a apreender o mundo com nitidez ao longo dos anos.